Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Nós Reage. E não tem nem muito o que eu falar. Eu fiz aquele vídeo do Five Nights at Freddy. Eu fiquei com muitas dúvidas, né, sobre a história e tal. E todos os comentários praticamente falando que eu devia ver este vídeo desse youtuber chamado Core. Ou é Core, não sei, eu vou descobrir agora qual é a pronúncia. Mas que é um cara que passa por toda a história de Five Nights at Freddy. E eu acho que isso aí é pra quem não sabe, pra quem não conhece, vai conhecer agora. Porque são 3 horas de vídeo. Então o cara realmente mastigou toda essa história. E aí vai ser muito bom conhecer essa história, porque eu vou ser honesto com vocês, eu já gostei dessa história. Eu falei pra vocês que eu gostei da história do filme. E se a história do filme não é tão boa quanto dos jogos, como a galera fala, então, pô, vou gostar mais ainda. Eu achei interessante. E até pra animar alguns de vocês aí, mano, até estou bem otimista sobre fazer vídeos no Voice Maker sobre, tá? Então, olha só que coisa legal. Então bora assistir aqui, vou dividir em 3 partes, até porque renderizar essas 3 horas vai ser uma bomba. Mas eu vou postar rapidinho, um atrás do outro. E vamos lá, vamos assistir aqui o vídeo do Core e comentando, né? 3, 2, 1, play. Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse documentário. Nós vamos trazer todos os detalhes de todos os jogos de Five Nights at Freddy's. Ainda namorando e passando ali por alguns livros, mas explicando Nossa, tanto tudo de livro! em ordem cronológica. Todas as Caraca! coisas que apareceram nos jogos, aonde elas encaixam. Será e que aonde tudo se elas conecta? estão. Então é um vídeo muito longo. Porque Então, assim, por mais que tenha livros e tal, pode ser que nem Star Wars, né? Que teve uma pá de livros, mas nada se conecta com o filme. Algumas coisas outras eles reutilizam, algumas coisas dos jogos também, mas no final das contas quem manda é os filmes e nada conecta direito, tá ligado? Mas vamos lá. espero que vocês gostem, é feito de fã pra fã. E segundo, eu gostaria de pedir pra você ir na descrição e conferir o link de todo mundo nos créditos. Tem muita gente legal que participou desse projeto, desde roteiro, animação e também algumas pessoas que trabalharam Ele em falou Five antes? Nights at Freddy's oficialmente. Ele falou antes ou depois? Oficialmente, de roteiro, link de todo mundo pra fã. E segundo, eu gostaria de pedir pra você ir na descrição e conferir o link de todo mundo nos créditos. Tem muita gente legal que participou desse projeto, desde roteiro, animação e também algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's oficialmente. Então eu gostaria Mas muito para do que você vídeo? fosse na descrição e conferisse o canal de cada um, tá ok. bom? Bom, sem mais enrolações, Terminar, vou dar uma sente-se, olhada. fique confortável e venha para o mundo de Five Nights at Freddy's. Esse é o Fred. Engraçado, no filme ele mal tem destaque. Quem tem mais destaque é o Foxy. Esse da máscara aí é bizarro, hein, cara. Da máscarazinha. Ah, esse é o Springtrap? Esse é da hora. Não, esse é ele. Os dois são, na verdade. Caraca, essa abertura aí é de algum jogo ou ele criou isso aí? Nossa, é muito bicho. Mais do que eu esperava. É muito bicho. Caraca. Sei quando queima o lugar lá, será? Mas também, né? Quanto tempo já de jogo, mano? Uns 15 anos. Caraca, tem um exército já. Já um Era de Ultron aí já. Caraca, tem até uma montanha-russa dentro ali. Será que é jogo VR aquele ali? Pareceu. Porra é essa? Caraca, não, pera. Eu acho que eu conheço a pontinha do iceberg só porque olha isso. Olha o tanto de coisa que tem. Esses coloridos, esses mais novinhos. Tem até um jacaré. Agora, não sei. Mas olhando daqui, esses últimos que apareceram não pareceram muito bons pra mim. Vai parecer Vocês sabem o novo que Max Five Steel. Nights at Freddy's é um grande e enorme quebra-cabeça. Tem vários detalhes em vários jogos separados. Tem desde coisas antigas lá do Sister Location, trazendo um desenho velho, até coisas que vieram no Security Breach que vão fazer referências a essa época mais clássica também. Então, como tem muita coisa em muitos lugares, a gente decidiu fazer a seguinte organização. Nós vamos trazer cada referência no seu devido tempo para vocês entenderem como Nossa, vai essa até história 2035. foi caminhando. A gente não vai chegar na
FNAF 1 tem isso, o FNAF 2 tem aquilo. Não. Nós vamos trazer Na linha do organizadamente por cada evento que aconteceu em sua devida Boa era. ideia, boa Então, ideia. pessoas, a primeira era de Five Nights at Freddy's, que a gente chega a ter uma noção de que informação que tem pra gente poder dar um start nesta história, é o nascimento do Michael Afton. O nascimento Nossa. do Michael Afton, ele vai ser meio que descrito nos eventos das cutscenes do Sister Location, quando nós terminamos a noite e temos o Immortal and the Restless, que nós estamos jogando com o Michael Afton e ele está olhando aquele desenho, né, como se fosse uma novela. Esse é o uma assassino, série. Nós né, não cara? sabemos qual é o primeiro episódio, mas a gente já sabe que essa série tá meio que dando um paralelo a respeito da Que é um cara infância do roxo ali, Michael né? Será que se Afton inspirou e de nele? quando ele nasceu. Então essa primeira era, nós estamos na década de 60 pra 70, mais ou menos. Esse desenho vai mostrar a relação de um vampiro chamado Vlad com uma mulher chamada Clara. E aí eles tiveram um filho e este homem não quer assumir a criança. Nossa. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that Eu te digo, o bebê não é meu. vampire I've ever loved. Todos esses desenhos fazem um paralelo com o próprio Michael Afton, dizendo que ele é parecido com o pai, mas também mostra um pouco mais de detalhes de como é o William Afton, ainda meio que jovem, Não tem uma conhecendo figura a esposa, né, que viria a ser a específica mãe dele. do Michael, da Elizabeth e da criança chorona, e como foi o relacionamento desses dois, principalmente em relação ao primeiro filho. E nós podemos concluir que a relação era extremamente horrível. Não só por parte da mãe, que era uma pessoa meio chatinha, ficava naquela coisa de cobrança do marido e era meio doida de botar fogo nas coisas. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgue in there. Mas também o próprio William Afton se mostrava já os primeiros sinais de ser uma pessoa horrível e de mau caráter. Não querendo Missões pagar ele matar a pensão, galera. não querendo assumir o filho e tudo mais. E meio que mostra que o relacionamento dos dois não era lá o dos melhores. Mesmo com esse relacionamento conturbado, o William e a sua esposa acabaram cuidando do Michael Afton e eles acabaram crescendo como família. E ali na década de 70, Esse a que é gente o subentende guarda que lá, né? a criança chorona nasceu. Isso para justamente a gente ver a idade dela, mais ou menos casando ali com uma criança ainda, perto da época do FNAF 4. Nós vamos descrever basicamente os eventos de cada filho daqui a pouco, mas o Michael Afton foi o primeiro filho e o segundo filho foi a criança chorona. Criança chorona? Não tem nome ele? É uma entidade? Mais um detalhe muito importante é que temos o primeiro pôster, que mostra que foi mais ou menos nesta época que tiveram a abertura da Fredbear. Possível parceria do Henry e Emily foi iniciada nos anos 70, conforme referenciado pelo próprio Phone Guy no FNAF 1. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Como nós sabemos que o FNAF 1 se passa em 93, tirando 20 anos, né, que o próprio Phone Guy fala, sabemos que os animatrônicos começaram a nascer nessa década mais ou menos de 70, então mais ou menos de 73. Então ali praticamente foi o início da parceria do Henry e Emily com o William Afton. Nós sabemos disso por conta dos livros também, principalmente da trilogia inicial, acabaram, né, trazendo mais detalhes. Que o Pera aí. Henry e Emily O Henry é o cara que cria os animatrônicos. e o William Afton E o fizeram William Afton é o cara que criou a franquia, né? essa parceria, mas também tem alguns detalhes Fred dessa lá, parceria nos a jogos. pizzaria. É só pra mostrar que eles tiveram realmente uma parte, sabe, de amizade, e ela deve ter começado nos anos 70. Não só pelo que o Phone Guy fala no FNAF 1, mas também pelo pôster que nós achamos dentro do Security Breach, que é o Fredbear Singing Show, onde seria o primeiro animatrônico que existiu. Era um animatrônico meio urso, marrom, ainda, né, com os detalhes parecendo um urso de verdade, mas Era só podendo um show de caminhar, que foi o animatrônico. Fredbear. Muito provavelmente o Fredbear foi o primeiro animatrônico Será que já era de esse? toda a história de tudo que rolou em Five Nights at Freddy's. A gente infelizmente não tem tantos detalhes da amizade que o William e o Henry tinham. A gente não tem como ter muitas pistas, pois os jogos nunca apresentaram isso como um grande fator. Só que os dois eram muito amigos e que eles acabaram fazendo um negócio juntos. E o primeiro negócio foi a Fredbear's Family Diner. Ainda nessa época nós não temos o Não Não é ainda o negócio final ali do Fred, né?
Eu não sei se é um parque, não sei se é uma pizzaria. Eu acho que é uma pizzaria, né? Eu vou saber agora aqui também. Desculpa aí, galera, eu tô aqui pra saber. Mas primeiro era um restaurante. Galera, do que pode ter acontecido com a esposa do William Afton. Não sabemos o que tá acontecendo e não temos essas informações. Eu sei que muita gente vai lembrar do áudio lá da Vanessa do Security Breach, principalmente falando um paralelo do que rolou com a família dela, mas por conta dos livros mais recentes do Tales from the Pizzaplex e também outros detalhes que estão começando a aparecer no filme, talvez esta Caraca, mano, mas o filme não tem conexão, né? O filme é uma adaptação só. informação de que a mulher do William Afton tenha morrido nessa época pode não ser verdade. E também não temos o que tá rolando com a Elizabeth na década de 70. A gente tem informações dela na década de 80, que eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas eu quero que vocês saibam que Michael Afton tem um irmão que é a criança chorona. Bom, agora nós temos a seguinte pintura para chegarmos na década de 80 mesmo, onde William Afton é um pai solteiro e o Henry Emily tem uma filha chamada Charlie. Essa filha veio de algum relacionamento que o Henry teve, nunca é citado ou mencionado a mãe da Charlie, só que o Henry Emily é pai da Charlie e que meio que as crianças participavam às vezes do negócio, onde os pais ficavam ocupados tomando conta, né, da Fredbear's Family Diner, e aí as crianças iam lá para os pais ficarem de olho nelas. Tanto que é por volta mais ou menos dessa época que o Henry Emily pode ter criado a Puppet. E ali ele fez essa Puppet para proteger a própria filha dele, de não ficar, sabe, solta andando pelo lugar e meio que ficar de olho se a criança tava tudo bem e podia caminhar ali e tal, sabe? Pera aí, mas a Puppet já tinha uma IA? É isso? Eles já eram inteligentes ou ele já tava mexendo com o macabro aí? Não ficou muito claro isso aí. Já nessa época os robôs eles tinham inteligência artificial? Principalmente porque a Fredbear's Family Diner era um lugar onde recebia famílias para fazer festas de aniversário. E como o Henry Emily vivia ocupado trabalhando, e o William Afton, né, consequentemente também, então eles meio que não ficavam tão de olho assim nas crianças. Que agora o foco principal vai ser o Michael Afton e a criança chorona. Como o Michael Afton acabou tendo esse senso de rebeldia porque justamente o Michael Afton acompanhou mais de perto o caráter do pai. Justamente porque ele é o mais velho, ele viu como que o pai dele agia não só com a mãe dele, mas também, né, do jeito que ele tratava normalmente as pessoas, e até ele por ser o filho mais velho. E também porque o William Afton largou praticamente os filhos pra, sabe, fazer as coisas do trabalho dele, e ele, né, não tinha contato do pai, não eram amigos e não era nada. Era só tipo, ah, meu velho que fica cuidando de uma pizzaria cheia de animatrônico. E a criança chorona ainda é um caçula que não sabe direito o que tá acontecendo. William Afton... Cara, essa criança chorando, por que não tem nome? Tem cara de ser uma criança inventada lá na frente, e aí não adaptaram direito, não sei, enfim, só isso que tá aparecendo, porque já tem essa outra irmã dele que não foi citado, né? Que não foi citado aqui ainda na história, aqui na cronologia. Enfim, vamos ver. Acabou sendo esse pai horrível, meio que, sabe, bravo com todas as coisas, ele já era estúpido, ele já tinha feito várias coisas horríveis, né, mas ele também ter feito as coisas quando o Michael ainda era um bebê. Esse relacionamento dele com os filhos acabou deteriorando, ficando cada vez pior. E do outro lado, o Henry e a Charlie era um relacionamento muito amistoso e amoroso de pai e filha, mesmo o Henry não sendo um pai tão presente também. Mas outra coisa começou a surgir nesta época, que foi a inveja do William Afton sobre o Henry. Ele ficava admirando o amigo dele, principalmente da tecnologia que ele acabou criando, né? Que talvez seria as novas versões de animatronics, os Springlocks. Esses animatronics, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Springlock e ser como uma fantasia. E ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Springlock, ele poderia servir, né? A fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Essa tecnologia criada pelo Henry acabou dando mais força para Fredbear's Family Diner crescer. Muito provavelmente o William Afton também queria fazer os animatrônicos, mas a galera acabava não se interessando tanto, mas se interessando pelo projeto do Henry. E também a galera via mais ainda o amor da Charlie pelo Henry do que o William pelos seus filhos. Consumido por essa inveja, por essa ganância, por essa loucura, isso pode ter dado um gatilho pro William Afton fazer o que fez em 83. Esse é o primeiro grande ano que temos muita coisa acontecendo em Five Nights at Freddy's. Primeiro, William, consumido de inveja, ainda mais de ganância e coisas que ele gostaria de ter o controle, ele acaba tendo a oportunidade de ver a filha do Henry pro lado de fora da pizzaria. Isso é referenciado no FNAF 2 daquele minigame do Take the Cake. E também pelo
Precisava manter esse jumpscare, mano. Deu uma arrepiada aqui. Foi um jumpscare interno que eu senti aqui. Não foi nenhum... Foi um... Minha alma saiu do corpo aqui. Mas, cara, que sinistro esses sons ali, mano. Nossa, eu acho que não ia tentar jogar esse jogo não, mano. Vou ficar só na lore aqui mesmo. Essa foi a primeira criança que ele matou, será? No minigame do FNAF 6 do Security Puppet. Meio que foi a referência mostrando que uma criança morreu do lado de fora, já era o William Afton agindo ali, consumido pela loucura, e também no Security Puppet vai mostrar a criação da Puppet tentando proteger a Charlie que ficou do lado de fora da pizzaria. Nisso, a Puppet que foi programada para proteger a Charlie, ela tava com vários pesos de outros presentes em cima dela. E aí, a Puppet não consegue chegar a tempo da tragédia ser evitada. A Puppet tenta chegar perto da Charlie de algum jeito, mas a Puppet ainda assim com a programação dela vai e abraça a criança. Por conta da chuva, ela acabou se deteriorando e aí acabou, sabe, estragando e tentou chegar perto da Charlie. Aí foi aonde ela estragou de vez e infelizmente não protegeu a criança. Cara, vou te falar uma parada. Só isso aqui... Mano, isso aqui devia virar uma série, cara. Uma série live action, tá ligado? Ou uma animação, alguma coisa assim. Essa história é muito interessante, cara. Só esse início aí de criar a empresa e tal, esse bonequinho proteger a criança, o cara com inveja, mata a filha do outro. Caralho! Isso só o início. Nossa, isso aqui dá... Isso aqui é muito bom, mano. Essa história é realmente bem interessante. Porra. Mas aqui aconteceu algo muito insano, onde a Charlie acabou possuindo o animatronic. Isso ainda não era tão perceptível para o William Afton, porque quando ele foi embora ele só deixou a criança e foi, e aí depois a Puppet chega. Então essas coisas ainda não sabem ainda claramente, mas foi justamente nesta noite que a tragédia aconteceu. E na sequência nós temos a continuação desse minigame, que é o Later That Night, ainda no FNAF 6, que é o minigame do Midnight Motorist, onde no minigame a gente chega como se fosse uma parede aberta ali no meio da rodovia. Muito provavelmente o William Afton tava louco, tava maluco, né? Talvez de bebida, talvez, sabe, ainda por conta dos eventos, e ele surtou de vez, né? Por tudo que aconteceu. E aí ele tava dirigindo a milhão na autoestrada. Esse minigame tá descrito nos arquivos do jogo como depois daquela noite. E a única noite importante até então, do que teria acontecido algo de ruim, foi a morte da Charlie. O grande detalhe do Midnight Motorist é revelar que o William Afton também maltratava os seus próprios filhos. Ele acabava gritando com eles e agindo como um pai extremamente estúpido. O Homem Laranja que tá nesse minigame é pra representar ainda o William Afton numa forma ainda não psicopata. Não ele fez o que já tinha feito, mas ele ainda não tava, sabe, andando de roxo nas sombras. Ele ainda meio que aparecia pro público e tinha uma certa influência na Fazbear em geral. Esse minigame ainda tem 2 locais. Um deles é uma coisa meio estranha, e o que dá a entender é que nesta parte é como se fosse uma pilha de terra. Não explica necessariamente o que é, e tem várias referências e teorias a respeito deste terreno e o que poderia ser. Mas nossa... Cara, é incrível. Uma mancha no minigame cria-se um monte de teoria. Engraçado. Assim, engraçado e legal, sabe? Como o cara consegue cativar a audiência, assim, né, mano? Não sabemos o que tá acontecendo e não temos certeza do que rolou nesse lugar. A única coisa que temos é no guia de Five Nights at Freddy's falando que é uma pilha de terra e nada mais além disso. E a próxima parte é do restaurante da Juniors, onde ali naquele restaurante o William Afton já tentou entrar e ali o segurança, tipo, ó, não entra aqui não, tá ligado? Fica aí de boa na sua. Pode ser que esse lugar seja depois comprado pela Fazbear Entertainment e virou uma das localizações da Fazbear. E também a frase que o William Afton termina esse minigame falando que ele foi pra aquele lugar de novo e tendo aquelas patas de urso do lado de fora, também não temos nenhuma resposta tão clara que vai satisfazer vocês. Caraca, ou vai satisfazer a fanbase como um todo. Infelizmente isso ainda está meio que aberto, a gente não sabe pra onde a criança chorona foi. Foi pra Fredbear's Family Diner? Foi pra Fred Fazbear Pizza? Ou o William Afton botava medo na criança, sabe, vestido ainda de coelho? É isso que eu tava confundindo, porque até então tava Diner. Ele não falou que eles fundaram a pizza. Então, não, já temos 2. Eu pensei que em certo momento aqui eu pensei que era a mesma coisa. Mas não, tem a pizzaria e tem a Diner. A gente não sabe e eu não tenho como dar 100% de certeza o que é. É mais sabendo que a relação do William Afton, principalmente com a criança chorona, não era dos melhores.
Mesmo com a perda da sua própria filha, Henry e Emily, ainda com William Afton, em 83 fizeram a Fazbear Entertainment. Caso vocês estejam com dúvidas, acontece o seguinte: num coletável no FNAF Help Wanted, que é como se fosse uma moedinha do jogo, lá tá falando que a Fazbear Entertainment meio que foi criada em 1983. E também a gente já pode assumir que a abertura da Freddy Fazbear Pizza foi no mesmo ano, onde a gente teve, principalmente os animatrônicos, a gente tanto conhece, que Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Balloon Boy, já sabendo que, né, tem o Nightmare Balloon Boy, que veio também como forma de pesadelo em 83, e também a JJ. Todos esses animatronics vieram na Freddy Fazbear Pizza, que tinha acabado de ser inaugurada. Com A menina morreu na pizzaria já, hein? isso, eles dão abertura também na Fazbear Entertainment. Deixa eu explicar pra vocês melhor. A Fazbear Entertainment é como se fosse o nome de toda a empresa que tem dentro dela. É, como se fosse a Coca-Cola e aqui embaixo fosse a Fanta, né? Agora na Antártica, uma parada cinza agora. A Fredbear's Family Diner e a Freddy Fazbear Pizza. É como se fosse a empresa-chefe que manda nas outras empresas. Eles fizeram isso justamente para poderem abrir outros lugares e terem outros ramos de negócios que vão ter dicas e pistas que eles tiveram em outros lugares, como uma franquia de coisas mexicanas que veio dali, o El Chip, e também uma franquia de coisas de chocolate, tanto que tem até uma skin do Bonnie, que ele é todo meio temático de Páscoa. Não tem nenhuma evidência que o Henry Emily saiu da empresa ou deixou a Fazbear Entertainment na mão de outras pessoas. Nós sabemos que em 83, William Afton e o Henry tomavam conta ainda do lugar. Não só do lugar, mas dos outros que eles estavam abrindo. E mesmo agora, com os animatronics Springlocks fazendo a festa na Fredbear's Family Diner, eles criaram essa nova linha de animatronics na Freddy Fazbear Pizza. E mesmo com tudo dando certo, tudo parecendo um sonho, animatronics na Freddy Fazbear fazendo a festa na Fredbear estavam abrindo. E mesmo agora, com os animatronics Springlocks fazendo a festa na Fredbear's Family Diner, eles criaram essa nova linha de animatronics na Freddy Fazbear Pizza. E mesmo com... Então, tipo assim, essa é uma coisa que eu tava na dúvida. Não existe só um Fred, né? Existiam vários, né? Ele tinha da Disney ali, criou pra pizza também, né? Existem várias linhas, né? Tudo dando do mesmo certo, personagem. tudo parecendo um sonho maravilhoso, as coisas iriam se tornar um pesadelo. Entra agora o principal protagonista de Five Nights at Freddy's 4, a Criança Chorona. Ela é também o principal protagonista da história que tá acontecendo no FNAF 4, por conta dos eventos, dos minigames, mas também ela é a que vai ver os animatrônicos daquele jeito de pesadelo, justamente por conta das lendas urbanas que começaram a rolar, por conta, né, de que uma das crianças que frequentava o lugar, vulgo Charlie, acabou desaparecendo, e aí as crianças acabaram inventando um monte de histórias. A primeira coisa que acontece com ela é que ela é bulinada pelo seu irmão mais velho. Michael Afton, vestindo uma máscara de Foxy, acaba trancando a Criança Chorona no seu quarto, e ela fica presa apenas com uma pelúcia do Fredbear. Essa pelúcia vai meio que conversar com a Criança Chorona, até se perguntando se o Michael tinha trancado ela de novo, dando a entender que o Michael Afton já faz isso com a criança já tem pelo menos algum tempo. Não sabemos se é dias ou semanas, mas sabemos que é recorrente. E aí o Fredbear fala que amanhã é um novo dia. Mais ou menos nessa época também, aparentemente William Afton já tinha uma instalação subterrânea, e isso a gente vai ver justamente na Custom Night do Sister Location, comprovando que o William Afton estava monitorando seu próprio filho, vendo como é que ele estava se comportando, vigiando ele dentro da sua própria casa, ou também vigiando o Michael Afton, que a gente não sabe, mas ele tem um sistema de vigilância, onde ele fica observando seus próprios filhos. Ele começa a vigiar o seu filho Crying Child no quarto dele. No próximo dia, a Criança Chorona, ela vai até o quarto que tá mais na direita da casa, e ali temos o quarto de uma menina. Sim, aqui é o indício de que Elizabeth Afton é a nova membra da família. Sim, ela é mais nova, eu pensei que ela era do meio. Provavelmente Elizabeth nasceu em 1983. Talvez não exatamente tava na estourando. hora que tá tendo os eventos do FNAF 4, talvez alguns meses antes ou semanas antes, a gente não O sabe. FNAF 4 é o primeiro. Nossa, a cronologia é tipo Devil May Cry, né? Mas é fato de que a Elizabeth nasceu justamente em 83. Isso porque justamente agora no filme tá dando uma pista, justamente que a irmã mais nova do Michael Afton tem por volta de mais ou menos 10 anos de idade nos eventos do FNAF 1, que é em 93. Então 93 menos 10 dá 83, que é o ano de nascimento dela. Só que também outra coisa que comprova é que justamente esse brinquedo que nós vemos do lado da cama tem um teaser do FNAF
AR, o Special Delivery, onde tem praticamente o mesmo boneco, pelo menos similar, a Mangle, que vai justamente fazer a referência de ser um brinquedo, uma versão mais assim... É um brinquedo protótipo do Funtime Foxy, e o que virou uma referência para meninas do Foxy, que é justamente branca e rosa. E aí vai acontecer o quê? O fundo do negócio é um berço, o que tá dando um paralelo dizendo que a Mangle tem um berço no fundo, que é um quarto de menina, e isso pode indicar que o quarto é da Elizabeth e que ela nasceu justamente em 83. Mas voltando aqui o que aconteceu com a criança muita teoria, chorona, né, mesmo pra ela vendo esse conectar. brinquedo todo destruído, o Michael tá escondido atrás da televisão. E o senhor Quando a fica criança aparecendo, chorona né? passa perto da televisão. Aí não. Tava E preparado. ainda assim, a pelúcia do Fredbear vai e consola a criança, dizendo que amanhã é um novo dia. No próximo dia, a criança chorona já tá na Family Diner e vê o próprio pai dela trabalhando lá dentro como guarda, vestindo um outro funcionário numa sala um pouco mais afastada. Isso possivelmente pode ser que tenha Já tá deixado roxo. a criança chorona assustada, dando a entender de que as pessoas entram dentro dos animatrônicos. Acordando no outro dia, a criança chorona ela vai andando por aí e ela fala com várias crianças. E aí descobrimos que a festa que tá rolando, né, o preparativo, pelo menos ali, é pro aniversário da criança chorona. Ela volta pra casa depois de chegar da Fredbear's Family Diner, e aí então ela vê um programa de TV dando mais uma pista que estamos em 1983, com um desenho passando ali que é o Fredbear and Friends, onde tem o Fredbear, Fred, Bonnie, Chica e Foxy aparecendo ali como um marketing da Fazbear Entertainment. E no outro dia a criança chorona tá presa dentro da sala com os modelos Spring Locks, preso ainda por conta do Michael fazendo bullying com ele. Todo o FNAF 4, a cada dia que você vai passando, vai fazendo uma contagem regressiva até uma data Aniversário. especial. Essa data especial é o aniversário da criança chorona. E finalmente chegamos no tão fatídico dia onde é o aniversário da criança Meu chorona. Deus. Mas o Michael Afton tá ali com alguns amigos deles e eles pretendem fazer uma nova pegadinha na criança chorona. A Cara, criança o Michael Afton, eu pensei que ele era o protagonista do bem da parada. Por causa da música lá. A não ser que eu esteja confundindo. Que não é o Michael Afton que mata o pai lá, incendia o local e tal. Porque, pelo menos aqui na adolescência dele, ele era um filho de uma puta, tá ligado? Ele era um desgraçado que... meio desesperada, querendo sair daquela situação, mas infelizmente o irmão dele e os outros amigos são bem maiores que ele. O irmão pega a criança, que é o próprio irmãozinho mais novo, junto com seus amigos, e eles vão fazer com que o irmão dê um grande beijo no Fredbear. Eles chegam perto do Fredbear, colocam a criança dentro da boca daquele animatrônico, e aí o resultado vocês já conhecem. A Mordida de 83, onde mais uma tragédia acaba cercando mais ainda a Fazbear de outros problemas que ela viria a ter mais pra frente. Com os eventos que vimos nos minigames. Mas assim, foi um acidente, né? No sentido assim, o animatrônico não tinha vida ainda, né? Ou ele já tinha IA, não sei, não dá pra saber isso. Mas será que essa criança foi a primeira alma ali do Fred? Interessante, porque é o filho do dono da parada, né? Games do FNAF 4, o que dá a entender é que aqui que os pesadelos começam, justamente os pesadelos que nós vimos na gameplay do próprio FNAF 4, onde nós estamos controlando a criança chorona, sobrevivendo ainda num estado de quase vivo, mas infelizmente a vida da criança está por um fio, enquanto o garoto é assombrado pelos pesadelos, no qual fazem as pelúcias de Fred, Bonnie, Chica e Foxy, e também do Fredbear se converterem em Nightmares, deixando a criança cada vez mais perturbada, não só pelas lendas urbanas, mas agora que ela tá tendo esses pesadelos durante a noite. Então justamente esses pesadelos vão ficando piores justamente conforme os dias vão passando, mas o que eu quero que vocês entendam é, os minigames acontecem antes e a gameplay acontece depois, justamente depois da mordida que o Fredbear acabou fazendo na cabeça da criança. Tanto que nós vemos algumas referências, por exemplo, de coisas, sabe, como pílulas, como um soro que aparece do nada. Isso é justamente o estado ainda, sabe, da criança estar pela vida, né, nas mãos praticamente. Cadê? Ah, o soro ali.
Sim, as pilas. Eu tava tentando achar isso, cadê? Mente dos médicos. E então a criança acaba piorando e piorando e piorando, com os seus pesadelos ficando cada vez maiores e cada vez mais sinistros. Tanto que é justamente aqui que começa a aparecer, por exemplo, animatrônicos com a boca gigantesca e até com as bocas na barriga. A criança chorona ainda está lutando para se manter viva, mas independente disso, a criança chorona tem esse último sonho onde ela enfrenta um Nightmare. Essa última parte é a mais difícil do FNAF 4, onde a gente tem que sobreviver a esse urso totalmente distorcido, uma versão do Fredbear, mas agora totalmente sombria e nefasta. Na verdade, esta forma pode ser justamente a última parte de consciência que a criança chorona teve, e as últimas memórias que ela teve é enfrentando mais um dos seus pesadelos antes dela ir embora desta vida. Ainda temos mais uma cena da criança chorona agora perto da sua morte, onde ela imagina as pelúcias falando com ele. Até que no final, o texto da pelúcia do Fredbear muda meio que para uma cor diferente e diz que consertaria a criança chorona. Quem estaria por trás da pelúcia nas últimas frases é desconhecido. Pode ser a Charlie, né, meio que usando a imagem do Fredbear ali, já que ela já estava na Puppet, tentando talvez ver o que poderia acontecer com ela. Ou pode ser o próprio William Afton, já que a gente viu que tem o paralelo de um Fredbear lá na Coastal Night do Sister Location, onde tem um rádio comunicador. Muito provavelmente o pai falava com o filho através da pelúcia. Nossa, né? Caraca, mas é muita... Caraca, o cara que conectou essas coisas aí. Nossa, foi você, Corey. Caraca, mano, tem que ser muito analista. Nossa senhora, é um QI aqui que eu... não teria, tá ligado? Todos esses eventos vão meio que dar a pista do porquê que a Fredbear's Family Diner fechou. Isso porque no FNAF 2 o próprio Phone Guy vai falar que a Fredbear's, né, um restaurante antigo, já fechou há anos. We don't have a replacement for your chef yet, but we're working on it. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. Já que a Fredbear's Family Diner foi fechada, muito provavelmente tudo foi movido para Fred Fazbear Pizza. Isso é o que dá a entender, já que os áudios antigos, o Phone Guy, ele sempre estava se apresentando como você é o novo rosto da Fred Fazbear Pizza. Thank you and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Muito provavelmente isso aconteceu no mesmo ano, ainda em 83, e também no próprio minigame, né, do FNAF 2, o Dar Presentes e Dar Vida, indicando que a Puppet já estava numa nova localização. O próximo ano que temos em Five Nights at Freddy's é 1985, que vão ter muitas informações importantes. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, por exemplo, mas o William Afton continuou trabalhando? Muito provavelmente sim. Mesmo com a morte do seu próprio filho, ele continuou na empresa ainda fazendo as coisas. Muito provavelmente... O cara matou a filha do outro, porque ele se importava que o filho dele morreu. Outros lugares também acabaram tendo franquias da própria Fazbear Entertainment. Brasil? Talvez outras Fred Fazbear Pizzas. Mas os eventos que a gente vai descrever aqui, muito provavelmente aconteceram com a primeira Fred Fazbear Pizza de 83, que é justamente aonde os animatrônicos foram depois do fechamento da Fredbear's Family Diner. De 83 a 85 também a gente não tem como saber se o Henry saiu da empresa, muito provavelmente não, ele continuou trabalhando. E também os filhos do William Afton. Não, a filha do Henry morreu e foda-se, né? Ninguém investigou, não descobriu que foi o cara, foi assassinada mesmo e é isso aí, tá ligado? A vida que segue. Se bem que a filha se fundiu com o animatrônico, será que teve vestígios do corpo dela? Será que sobrou corpo ali, se ela se fundiu com a Puppet? Ou ela sumiu? Ela pode ter dado como desaparecida, né? Ele não citou isso aí. Ainda estavam ali por perto do pai, mesmo sabendo que o irmãozinho mais novo morreu, o que pode ter deixado o Michael Afton com uma culpa enorme. Muito provavelmente isso aconteceu com o Michael, mas esses eventos, essas coisas, é mais ideias e teorias do que a gente tem, né, do que pode ter acontecido nesse meio tempo, até chegarmos em 85, que é outro ano importante. E agora, justamente, a fita do FNAF 3. Foi essas fitas que, se vocês se lembrarem lá na Fazbear Frights, né, que é o FNAF 3, eles acabam falando que tem um lugar que eles entraram e acabaram achando fitas muito antigas de um cara ensinando como é que usa os trajes, né, de Springborn e de Fredbear. Bem-vindo à sua nova carreira como artista animador da Fred Fazbear Pizza. Bom, essas fitas fornecerão você informações necessárias sobre como lidar com as fantasias dos mascotes.
próxima fita, o Phone Guy, ele vai ensinar mais sobre essas roupas Spring Locks, como elas funcionavam e tudo mais, e também vai falar sobre a existência de uma Safe Room. As always, if there is ever an emergency, Vá para a sala please go segura to the designada. designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts programmed into the animatronics or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. Na próxima fita, o Phone Guy, ele vai falar de uma localização irmã da Fred Fazbear Pizza que acontece um acidente envolvendo falhas em um dos trajes dos Spring Locks. Hello. There's been a slight change of company policy concerning use of the suit. Don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. A gente acredita que pode ser o traje do Spring Bonnie. Não temos conhecimento se o empregado dentro da roupa sobreviveu ou não. O restaurante exato também não é mencionado. Eu falei pra vocês que pode também ter outras Spring Locks espalhadas em outros lugares. Muito provavelmente a Spring Lock que a gente vê depois também no Sister Location, a noite 4, é uma outra Spring Lock. Não sabemos se é o Spring Bonnie ou se é o Fredbear, mas deve ser outros Spring Locks que eles acabaram montando para outras localizações. E a última fita que temos do Phone Guy ainda desta época é justamente avisando sobre as Safe Rooms, falando que não é para ficar levando cliente ou outras pessoas que não têm permissão para acessar essas salas. Hello. This is just a reminder of company policy concerning the safe room. The safe room is reserved for equipment and/or other property not being currently used and as a backup safety location for employees only. Justamente nessa época que as fitas foram gravadas, que a gente acabou vendo no FNAF 3, parece que foi indicado nas novels, onde o Afton já tinha planos de fazer uma outra pizzaria nesta época. O que nem a gente viu no Sister Location, indica que a Afton Robotics, ela é antiga, e toda a instalação que foi feita ali. Quadrinho. Fora que também ele já tinha planos de fazer a pizzaria para ele que vieram só nos anos 90. Afinal, desde os anos 80, a Fred's fez um sucesso absoluto e também demonstrou ter filiais e outras localização irmã nos anos 80. Existe uma teoria de que a localização irmã, que é citada nessas fitas, seria a primeira tentativa do William de criar um local, e nesse local teria acontecido um acidente do traje de Spring Lock Suite. Mas, né, é aquilo que a gente fala, é muita teoria, muita coisa, mas o fato é que a instalação e a criação da Afton Robotics foi nessa época, mas os eventos do Sister Location aconteceram depois. Muito bem, as fitas deram um pouco mais de clareza para nós do que poderia ter rolado, mas algo também aconteceu nessa época que é de extrema importância. Indo agora para o Survival Logbook e tendo ainda pistas na própria câmera 4B, no Foxy Go do FNAF 2, o Fruit Maze do FNAF 6 e o Pizza Party do Help Wanted. Meu Deus do céu, cara. No dia 26 de junho de 85, William Afton utilizou o traje de Spring Bonnie e atrai 5 crianças para a Sala dos Fundos, também conhecida como a Safe Room. E ali, na primeira Fred Fazbear Pizza, a primeira criança que ele mata é Suzy, onde a gente pode ver até no minigame do Fruit Maze, onde o William Afton estava falando para a criança que sabia onde o cachorro dela estava. Por favor, jumpscare não, jumpscare não, jumpscare não. Vai vir jumpscare. Vai vir jumpscare. William Afton acaba fazendo mais uma vítima. Essa é a segunda, né? A segunda vítima dele. Mesma época, ele também faz outras vítimas, como Jeremy, Fritz, Gabriel e Cassidy. Nesse dia, Cassidy e Gabriel, muito provavelmente, estavam fazendo aniversário. Suzy tinha perdido seu cachorro, como eu falei pra vocês, e Jeremy foi deixado pelo seu pai no restaurante. Todas vítimas fáceis para o William Afton poder enganar e levar para a Safe Room. Ele tava usando a roupa de coelho, isso aí? A roupa de coelho, eu não me toquei. É a mesma lá do filme que o cara usa também?
E aí, então, isso é conhecido como Missing Children Incident, ou também conhecido como MCI. William Afton, depois de matar as crianças, ele coloca seus corpos dentro dos trajes animatronics, como indicado pela forma que eles matam o jogador, indicado pelo Pizza Party, que é aquele final que a gente vê do Glitch Trap atraindo a gente lá no Help Wanted. Com isso, Puppet, agora sendo possuída pela Charlie, ajuda as almas a possuírem os robôs para se vingarem. Suzy acaba possuindo Chica, Jeremy possui Bonnie, Fritz possui Foxy, Gabriel possui Fred Fazbear e Cassidy possui Fredbear, que agora é conhecido como Golden Freddy. Cara, eu me confundo que são 2 Fred. Calma aí, deixa eu ver de novo. Jeremy possui Bonnie, Fritz robôs para se vingarem. Suzy acaba possuindo Chica, Jeremy Chica, possui que é a pé do cachorro. Bonnie, Fritz Possui Bonnie. Qual é o Bonnie? possui Foxy, O loirinho possui Fox, aí não tem como errar. No filme ele é o principal lá. Gabriel possui Fred Fazbear Ah, o Fred Fazbear é o principal. e Cassidy possui Fredbear, que agora é conhecido como Golden Freddy. Golden Com Freddy. todos Tem que ver uma esses imagem pra saber como é que é. eventos, A fama da Fred Fazbear Pizza e a Fazbear Entertainment no geral acaba ficando cada vez mais tenebrosa. Com isso vem a ordem da Fazbear Entertainment de retirar o acesso das Safe Rooms. Isso também foi falado na outra fita que nós temos lá no FNAF 3. Hello. This is just to inform all employees that due to budget restrictions, the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations. E também temos alguns indícios do Follow Me, que é justamente o minigame que a gente vai passar lá também no FNAF 3. Caraca, que sinistro onde esse a olho aí. conclusão do Follow Me é justamente uma safe room, uma sala secreta que os animatrônicos não tinham nenhum reconhecimento disso no mapa. Mas eu vou chegar nisso daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Só saibam que o minigame vai ter a referência dessa safe room que ficou tão conhecida dentro de FNAF. Tudo isso foi uma grande tentativa da Fazbear Entertainment de subir a confiança dela com o público, já que os pais começaram a ficar sabendo das lendas urbanas e também de ficarem preocupados com seus filhos. O lugar meio que talvez tenha algum louco entrando e fazendo... Não, calma aí. Claro, né? É ficção, mas será que uma coisa dessa ficaria aberta ainda depois de uma menina ter sido sumido, né? Que é a Puppet, morta ou sumida, sequestrada, sei lá. Aí o outro garotinho ter sido esmagado pela boca do robô, do animatrônico, que é o filho do Mr. Purple. E 5 crianças terem sido mortas ou desaparecidas. Mano, esse negócio ia ter sido fechado na hora, tá ligado? coisas ruins com as crianças. Bom, ela tentou fazer isso e reforçar Ou ia falir. mais a segurança, e a polícia local acaba prendendo um suspeito. As câmeras de segurança veem uma pessoa andando pelo lugar e ele é detido. Muito provavelmente foi o William Afton que tava andando pelo lugar. Mas como ele é o dono do lugar, né, ele pode andar livremente, meio que ficou tudo bem. Ele foi liberado, já que não encontraram provas contra ele, mesmo ele tendo uma atitude suspeita durante a noite. E ele foi liberado justamente porque nos livros vão detalhar isso e em várias partes dos jogos onde os corpos das crianças foram escondidos dentro dos animatronics. Então, a polícia acabou não encontrando os corpos dos tais crimes que o William Afton tinha cometido. E então, sem corpo, sem crime. Ele foi... No filme eles falam isso, que... ele escondeu em lugares que a polícia nunca ia procurar. Suspeito de uma movimentação esquisita, mas ele foi liberado. Com isso, William Afton pode ter levantado até uma suspeita dentro da empresa e com isso ele toma uma atitude. Ele vai abrir uma nova localização para ele poder tomar conta e não ficar andando pela Fazbear. Meio que, sabe, tentando jogar uma cortina de fumaça para ninguém ficar desconfiando dele. E isso muito possivelmente foi depois dos incidentes das crianças que elas desapareceram na pizzaria. Eu expliquei tudo isso agora, mostrando para vocês o local do crime, a data do crime, o assassino e as vítimas. Vocês agora sabem tudo o que aconteceu nesta época. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar é o porquê que isso aconteceu. É isso que eu ia perguntar. Qual é a motivação do Mr. Purple fazer isso? Assim, claro, né, ele pode ser só um louco mesmo que gosta de matar criança, beleza. Mas será que tem algum motivo pra ele fazer isso? Porque a primeira... dá pra entender a motivação do vilão, né? Ele tinha inveja e tal, da boa relação que o cara tinha com a filha e tal. Enfim, né? Toda essa situação de inveja. Aí faz isso, beleza. Agora as outras crianças, ele já planejava deixar... O que ele planejava? Ele tá... Teoricamente, ele está fudendo o próprio negócio dele, que aparentemente é milionário, né? Porque ele tem várias franquias. Então, o que ele... Por quê?
O que levou o William Afton a fazer William Afton, tem que lembrar esse nome. esse crime terrível justamente na época que tava tudo ainda muito bem Exatamente. dentro da empresa. Exatamente. Mesmo com os outros acidentes que acabaram acontecendo, justamente com o filho dele e também, né, os rumores de uma outra criança que acabou morrendo do lado de fora da pizzaria, e aquele crime já tinha um motivo justamente por conta do Henry, que não expliquei pra vocês. Mas o que levou o William Pois Afton é. a matar essas 5 Nossa, o questionamento que eu fiz, ele vai entregar agora a resposta. crianças? Entra agora em cena a trilogia de Five Nights at Freddy's, que são Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, onde lá vai mostrar que o William Afton era uma pessoa sórdida. William Afton é descrito como um tirano sádico nascido do sentimento de uma agressão e também maltratos na vida toda, justamente o sentimento de agonia e ainda em conjunto com o gosto de querer ter mais poder, acreditando ter razão para suas ações e satisfazer o seu cruel prazer. William Afton, ele tinha um fascínio pela ideia dos animatronics, uma vida incapaz de sentir agonia, e justamente por ele admirar essa ideia, ele acabou transportando isso para uma outra personalidade, que é basicamente uma licantropia, onde ele acabou se impersonando de Spring Bonnie, pegando os trajes dos Springlocks e fazendo tudo o que fez, justamente para tentar externar essa admiração que ele acabou tendo pela sua própria criação. Porém, faltava algo, uma personalidade real, vida real, pois os animatrônicos eram vidas sem propósitos. E justamente o gatilho que fez o William Afton sentir que estava perdendo seu poder e também vendo que o seu amigo era muito melhor e mais capaz que ele, que fez com que ele matasse a sua primeira vítima, a Charlie. Ele percebeu que o Henry conseguia amar essas criações e tudo que ele acabou fazendo ao decorrer da vida, e o William Afton não tinha essa capacidade. Foi aí então que o William Afton não só fez a primeira vítima, mas na loucura dessa cabeça muito sórdida, acabou pegando as crianças e colocando elas dentro dos animatronics, para justamente dar vida a eles, justamente tentando fazer com que eles existissem e que ele pudesse amá-los de volta. Agora que descrevemos o É assim, não é pra fazer sentido, é a mente perturbada do cara, né? Ok. Não, eu aceito isso, só era um cara maluco, beleza. que aconteceu em 85 e 86, vamos para o fatídico ano de 1980. Eu não sei, eu talvez gostasse de uma ideia, alguma coisa um pouco mais macabro, talvez. Não sei, sabe? Porque existe um sobrenatural. O sobrenatural existe aí, os fantasmas, né? Possuírem os animatrons e tal, né? Enfim, talvez alguma mensagem do obscuro na cabeça dele, tá ligado? Né? Uma missão superior, alguma parada assim, não sei. Eu imaginei uma coisa assim, inicialmente. Mas não tô dizendo que tô decepcionado, não. É só uma ideia, assim, que eu pensei que poderia ter sido abordado aí. Sabe? Tipo, tudo que ele fez foi porque alguma força sobrenatural ou alguma coisa na cabeça dele dizia que ele devia fazer isso, ou que era uma forma de transcender a vida, não sei. 87, onde justamente vai vir o FNAF 2 e a tão famosa mordida de 87. Por mais que a antiga Freddy Fazbear Pizza tinha fechado, justamente por conta do MCI, que eu expliquei pra vocês agora há pouco, mas toda a repercussão negativa que deu, né, na época, a pizzaria foi fechada. Mas a Fazbear Entertainment acaba tomando uma outra decisão e fazendo uma nova e melhorada Freddy Fazbear Pizza, tentando fazer um novo local mais seguro, já que aconteceu na antiga Freddy Fazbear Pizza, onde as crianças desapareceram e aí, né, os animatrônicos não eram lá de grande confiança. Mas agora em um novo local, mas ainda com as atrações antigas, Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Balloon Boy, JJ e Puppet. Porém, né, como eles estavam bem estragados, fediam e também muito feios, era difícil de implementar a nova tecnologia que eles estavam querendo fazer. Eles decidiram então que seria mais fácil fazer os animatrônicos na versão Toys, baseados nos brinquedos de 83. Você tinha na música. E aí então nasce Toy Fred, Toy Toy Fred, Toy Bonnie. Bonnie deve ser o coelhinho, né? Bonnie, Toy Chica. Toy Chica, Bonnie é o coelho. Tem que lembrar disso. Bonnie é o coelho. E uma nova versão do Funtime Foxy, onde o Phone Guy fica responsável pelo lugar e é o porta-voz da Fazbear. Porém, essa decisão veio de Frufruzaram o Fox, né, mano? onde o William Afton não estava sabendo dessa decisão. Porém, essa decisão veio de cima, onde o William Afton não estava sabendo dessa... Aparentemente, então, a empresa tomou uma outra proporção, porque até então ele tinha criado a empresa junto com o Henry, mas já tem uma gerência maior
acima dele, tá ligado? Um CEO, a empresa realmente tá em outro nível. A pergunta é, por que eles não demitiram esse cara? Será que ele é um sócio assim, que não pode ser demitido, enfim, né? Essa decisão, ele vai então e chega na nova Fred Fazbear Pizza e aí ele tenta pegar o cargo de guarda noturno e muito provavelmente ele enganou a galera com o nome de Dave Miller pra justamente entrar no cargo e ser um funcionário do local e ver o que a galera da Fazbear tá aprontando lá dentro. Isso porque O justamente cara é tipo o Norman Osborn, né? Ele foi demitido da própria empresa, né? Ele não tem mais poder na própria empresa. eu falei Não podem fazer isso comigo. Eu ajudei a fazer a pizzaria. Sabe o quanto eu me sacrifiquei? pra vocês, o William Afton ficou suspeito das coisas que aconteceram lá de 85 e ele foi fichado pela polícia. Então é perfeitamente normal a Fazbear parar meio que comunicar com ele, deixar ele sim. meio que de lado. E É, aí então tá meio explicado, que é. a Fazbear continuou se movendo para tentar fazer uma renovação da sua própria marca. E agora que o William Afton tem de novo acesso na nova Fred Fazbear Pizza, ele acaba utilizando um traje do Fredbear e acaba atraindo 5 crianças até o horário da noite da pizzaria e mata todas elas. Cara, agora tu tá totalizando 5 mais 5, 11 crianças que ele matou já aqui nessa história. Colocando seus corpos nos pontos cegos das câmeras, Puppet ativa Fred pra tentar impedir o Afton, mas o Afton consegue desativar o Fred apenas dizendo a frase, você não pode. E aí então as 5 almas dessas crianças vão parar no Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle e Balloon Boy. Eu falei agora há pouco que a Fazbear Entertainment tentou reutilizar o modelo de uma raposa branca, que muito provavelmente é o Phantom Fox na versão deles, melhor dizendo. E aí eu vou falar o que rolou pra chegar na Mangle. E esse animatrônico é muito importante pro FNAF 2. Voltando aqui pro William Afton, ele começa a ver que os animatrônicos têm um comportamento muito esquisito à noite. Que isso, porra? Pera, isso aqui é meme, né? Então, ele começa a ver que os animatrônicos têm um comportamento muito O bicho rebolando aqui, né? Isso aqui é meme. esquisito à noite, como se eles se ativassem sozinhos. Ele relata isso pro Phone Guy, que também tá ali na mesma pizzaria, e o Phone Guy Eu ficaria com medo. Eu olho ali, o bicho tão rebolando. Que porra é essa? apresenta esse problema pra gerência, e aí eles decidem trocar o William Afton pro turno do dia. E o motivo do William Afton também fazer essa nova série de assassinatos é justamente pra testar uma nova possibilidade. O William Afton, meio biruleibe das ideias, né, como sempre foi o homem por trás do ruim, ele tenta replicar o que aconteceu em 85, justamente pra testar a possibilidade das almas das crianças irem pros corpos dos animatronics, mesmo não estando dentro deles, mas estando meio que perto ali. Então ele tenta testar essa possibilidade, escondendo os corpos das crianças dos pontos cegos, que eu expliquei pra vocês agora há pouco. Ele testa essa possibilidade e a possibilidade dá certo. Ou seja, as crianças que ele matou no FNAF 2 acabam possuindo os Toy Animatronics, deixando eles cada vez mais irregulares e agindo de forma esquisita. Pera aí. Então a gente tem 10 animatrônicos já possuídos. Foram as 5 crianças lá de antes que botou nos antigos lá. Aí tem esses novos aqui, esses reformulados. Aí ele matou mais 5, botou ali perto pra eles assumirem os animatrônicos e deu certo. Ok, então são 10. E agora que a Fazbear Entertainment decidiu mudar o William Afton pro turno da manhã, mas lembrando pra vocês que eles não sabiam que era o próprio William, porque ele tava disfarçado de Dave Miller, e aí eles decidem procurar por um outro guarda noturno. E é aí então que finalmente estamos O filho controlando Jeremy, que é o novo guarda contratado, já que o outro foi pro turno da manhã. Ele recebe a chamada do Phone Guy na primeira noite para começar a orientá-lo do que tá rolando ali. Ele explica sobre o Não, local, não é o filho dele. explica do guarda anterior e também sobre os Toys terem reconhecimento facial e poderem andar durante o dia. Os técnicos não sabiam a real motivação para eles ficarem andando à noite, eles apenas achavam que poderia ser um bug no reconhecimento facial e que os animatronics poderiam te ver como um endoesqueleto sem traje. Sabemos que era apenas porque eles estavam possuídos. Então, para contornar esse problema, eles instalaram uma caixa de música que apenas funcionava com a Puppet e uma máscara de Fred Fazbear para você se disfarçar, para ver, né, que os animatrônicos vão reconhecer você como animatrônico e não como um endoesqueleto sem roupa. A Fazbear dá então a solução mais barata possível e você que se vire à noite com esse bando de coisa ruim vindo pra cima de você. E agora meio que as E eu com noites isto. são em sequência, não tem nada embaralhado. Vamos então na sequência que é a noite 2 do
próprio FNAF 2. O Phone Guy ele vai explicar que ele gostava dos animatrônicos antigos, principalmente do Foxy, que era o seu favorito. Ele diz que por algum motivo a máscara não funcionava com o Foxy, então o mais seguro era ficar Quase foi um gemidão aí, hein? piscando a lanterna na cara dele, e isso reiniciaria seus sistemas. Ele também comenta que não gosta da Puppet. I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. E é justamente agora na terceira noite que a gente vai ter a explicação da Mangle. Phone Guy ele vai comentar que essa nova versão de Foxy, né, da Funtime, ficava na Kids Cove, porém as crianças viviam desmontando, né, o animatrônico. As crianças meteram a porrada no Fox, coitado. Zoando e bagunçando ele inteiro. E Cara, eu já sei quem é essa criança, aquela criança lá do Toy Story, né? Era ele que ia brincar aí. Os técnicos eram obrigados a ficar remontando toda vez no final do turno. Eles decidiram então que seria mais fácil largar o bicho lá, né, como uma atração, sabe, toda desmontada e largada. E aí começaram a chamar de The Mangle. Nessa mesma noite, o Phone Guy vai também comentar que tem algo trágico ocorrendo na pizzaria. Vários rumores e boatos, ou melhor dizendo, lendas urbanas, que estão cercando o lugar. E ele não sabe dizer o porquê que isso tá rolando. Ele perguntou pro guarda que tá justamente na parte da manhã, mas o William Afton, é claro, vai dar uma de João sem braço e não fala nada. E ele avisa pro Jeremy não ficar preocupado com esse tipo de conversa. Na quarta noite, a coisa começa a pegar um pouco mais de fogo, já que o Phone Guy avisa que tem uma investigação policial acontecendo e que talvez eles precisem fechar por alguns dias e que a Fazbear Entertainment tá negando qualquer irregularidade ou problema que esteja rolando na pizzaria. E ele pede pra ficar de olho nos animatrônicos, pois alguém podia ter alterado o reconhecimento facial deles. Eles estão agindo estranhamente com os funcionários, quase ficando agressivos. Eles agem tranquilos com as crianças, mas com adultos eles ficam encarando por muito tempo. E a quinta noite o negócio já tá, o pau cantando, ficam encarcivos. Eles agem tranquilos com as crianças, mas com adultos eles ficam encarando por muito tempo. E a quinta noite o negócio já tá, o pau cantando muito feio, porque o Phone Guy vai avisar pra gente tomar muito cuidado. O local tava sendo bloqueado e ninguém era permitido de entrar ou sair, principalmente se tratando de empregados anteriores, já que eles começaram a suspeitar que algum outro funcionário ou alguém conhecido das antigas estavam andando por volta da pizzaria. Muito provavelmente o nosso queridíssimo William Afton, o homem por trás do ruim, que tá na parte da manhã e ninguém suspeitou. E aí ele diz também que quando estivesse tudo resolvido, ele ia colocar o Jeremy no turno da manhã, já que a vaga tinha ficado disponível, né? O William Afton viu que a situação tava apertando, a polícia tava ficando cada vez mais ali dentro da pizzaria e talvez perguntando pros funcionários, e aí ele decidiu vazar como um bom protagonista de GTA, né? Que vê a polícia chegando e sai correndo. Infelizmente, não tinha ninguém pra substituir o Jeremy pro turno da noite, então eles teriam que entrar em contato com o dono do restaurante original, o Henry e Emily, pra justamente ver o que poderia fazer, né, nessa situação. E aí... Porra, não conseguiram uma pessoa pra trabalhar à noite, mano? Eu não trabalharia. Ele até fala, eu acho que o nome do lugar era Fredbear's Family Diner, ou algo parecido, que foi fechado há muitos anos, então duvido que sejam capazes de tentar falar com o cara. O que dá a entender que o Henry Emily, depois da falência da Fredbear's Family Diner, ele acabou saindo também dessa sociedade. Talvez passou para novas pessoas, e como o William Afton ficou suspeito, né, que eu não falei pra vocês em 85, ele também acabou saindo, muito provavelmente, daquela época. E aí ficou pra outros donos tomarem conta do lugar. E agora, chegando na sexta noite, o Jeremy ele vai lá pra trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Mas o Phone Guy fica confuso, pois tinha um memorando dizendo que era pra ele não entrar na pizzaria. O lugar tava fechado, pelo menos por um tempo. Alguém tinha usado um dos trajes, um amarelo, muito provavelmente o Fredbear. Agora, nenhum dos animatrônicos estava agindo de forma correta. O Phone Guy pede pra ele terminar o seu turno, já que é muito mais seguro ele sair de manhã do que sair no meio da noite. E aí o Phone Guy fala que ele vai ter que ficar na parte da manhã do próximo dia, justamente pra garantir que as coisas estão andando tudo certo. Ele vai, talvez, começar a ficar no período da manhã. E ele vai ter que ficar perto dos animatrônicos, garantindo a segurança, né, de que nada vai dar errado. Quando o lugar fosse reaberto, o Phone Guy, ele muito provavelmente iria virar o novo guarda noturno, para justamente as coisas continuarem andando e eles conseguirem cumprir os seus compromissos, vendo que os pais já pagaram pelas festas de aniversário e tudo mais. Mas aí, então, tudo isso meio que se rearranja, a noite é extremamente atacada, mas eu tenho que falar de um fenômeno que acontece no FNAF 2, que é uma coisa
muito doida chamada Shadows, ou melhor dizendo, os animatrônicos do tipo sombra. Shadow Fred nasce justamente em 87, com o assassinato das 5 crianças nessa nova Fred Fazbear Pizza, sendo uma sombra do evento em relação ao traje do urso dourado. Ele é inofensivo, como uma sombra, né, de um ser, alguma coisa pairando pelo lugar. Porém, ele pode se encher de dor em certas ocasiões específicas, como pesadelo ou jogos, fazendo ele atacar na forma de Dark Freddy, como se uma sombra pudesse ficar material. Shadow Bonnie também, como Shadow Fred, surgiu nessa parte pela grande quantidade de agonia vinda da Freds de 87. E é justamente aqui que a gente começa a entrar nessa ideia da agonia, porque também tem os Paper Paws, o Endo 02 e a própria JJ e outras coisas que estão contaminadas por esses eventos terríveis, as mortes das crianças que aconteceram nesse restaurante. Os sentimentos negativos, tristes, rancor, geraram um efeito paranormal, que é conhecido como agonia, que é explorado mais nos livros da Fazbear Frights. Esse elemento chamado agonia faz com que algumas coisas mudem de lugar ou andem, mas não possuem uma alma dentro delas. Esse efeito também pode ser descrito como uma assombração que infectou o restaurante. Shadow Bonnie pode ter surgido e a partir de um arcade chamado Hide and Seek, no qual mostra a sombra de Toy Bonnie. Assim, a agonia daria vida ao personagem, fazendo ele se tornar essa criatura estranha. O único que não... Então o cúmulo de energia negativa, né, de todo esse massacre, dessa coisa ruim que aconteceu, foi dando, não vida, né, mas dando movimentos, né, às coisas. Acho interessante esse conceito. A agonia, nossa, sinistro. Nós temos conhecimento de que viu isso foi o Jeremy, pelo menos nesta época. E aí, nessa sexta noite que o Golden Freddy também vai aparecer bastante. Na câmera da Parts and Services, nenhum animatrônico está ali e é só possível ver o Shadow Freddy. Durante todas as noites, existe a possibilidade de vermos também o Shadow Bonnie. O Jeremy, mesmo que ele saia do lugar e vai pra sua casa, sabe, descansar, ele sente que tem alguma coisa seguindo ele, como se algo tivesse grudado nele, que é justamente o Shadow Bonnie. E isso também é referenciado no próprio Survival Logbook, que vai falar que o guarda também via coisas, como se ele tivesse um sentimento que estava constantemente sendo seguido, e provavelmente o que ele estava vendo, que são essas sombras muito esquisitas, e essa sombra que o acompanha. Cara, eu nunca tive esse sentimento de ser seguido. Eu vejo que muita gente tem esse sentimento, né? Eu acho que assim, na maioria das vezes, ou sempre, é um complexo psicológico, né? Um trauma, alguma coisa assim, mas eu nunca tive assim, eu estou sendo observado. Eu não sei nem como é que é esse sentimento, sabe? Como é que você tem uma sensação de você estar sendo olhado? Eu não sei como é que é esse sentimento. Eu acho que quem sabe coisas desse tipo é quem já foi vigiado muito tempo, assim, coisas desse tipo, né? Provavelmente é o Shadow. Ou tem uma síndrome de... né? Não, existe um nome pra isso, de perseguição, né? Uma síndrome de perseguição. Bonnie. Na sua casa, o Jeremy acaba vendo o jornal dizendo que os novos animatrônicos seriam destruídos, que eles deveriam voltar com um local menor, com os velhos animatrônicos do futuro. Mesmo com essas situações toda atacada, né? Ele vai no outro dia trabalhar como prometido, já que ele ia cuidar de uma festa de aniversário de uma criança. Jeremy então foi pro seu turno da manhã, vigiando os animatrônicos nesta festa, até que um momento, um animatrônico, muito provavelmente a Mangle ou o próprio Golden Freddy, Do nada decidiu matar ele. e nessa mordida, o animatrônico arranca parte da cabeça, que é o lóbulo frontal, do cérebro da vítima. Com isso, também cria a regra que os animatrônicos foram proibidos de andar durante o dia. A festa de aniversário foi um completo desastre e o lugar foi todo fechado às pressas. Isso aí me parece que adaptaram isso no filme lá naquele início que aquele guardinha morre, né? Que ele fica preso na cadeira e vê uns negócios pra enfim, né, quebrar a cabeça dele ali. Que ele é pego ali pelo Foxy. Eu acho que o filme fez uma referência a esse guarda aí, a esse momento. E aí então temos Até porque o lugar tá fechado. fatídica noite 7 do FNAF 2, onde mesmo com isso acontecendo na parte da manhã, um outro guarda noturno aparece, que é o Fritz Smith, que é contratado para substituir o Jeremy na parte noturna daquela pizzaria, para ficar só um dia, já que o lugar foi inteiro fechado. Fritz Smith modifica os animatrônicos, com isso deixando eles com um odor terrível. Afinal, já que o Phone Guy diz que os Withers também tem um cheiro horrível, né? Meio que ele acabou descobrindo que os Toys também ficaram da mesma forma. Com isso,
nisso, Fritz Smith é demitido logo nesse primeiro turno, né, que ele passa, por mexer nos animatrônicos e com o fedor que os animatrônicos estavam causando. O Shadow Fred não aparece nessa noite, pois é impossível. O que o cara fez? Cagou em cima dos Ele animatrônicos? na noite 7, pois a câmera, né, da Parts and Services não funciona. Com esse guarda noturno que acabou aparecendo lá para deixarem as coisas ainda controladas, o local foi completamente fechado. E aí então, durando só apenas algumas semanas, FNAF 2, a nova Freddy Fazbear Pizza, foi encerrada de uma vez. E os animatrônicos novos, os toys, foram descartados. Como assim descartados? Em 1988, a próxima Freddy Fazbear Pizza abre, que é justamente o restaurante do FNAF 1. Esse é trazido pelos arquivos do FNAF AR, o Special Delivery, e eles acabaram reutilizando os pedaços dos Withers para fazer a nova versão clássica dos animatrônicos. E justamente ali, entre 88 a 93, a Fazbear Entertainment cria o Security Logbook, que é um diário do segurança para todos os vigias noturnos que forem trabalhar em alguma das suas filiais. Em algum desses anos também é aberto a El Chips, que seria uma rival da Freddy Fazbear, onde eles começaram a vender a linha mexicana de produtos, depois ela sendo adquirida pela Fazbear Entertainment. Nessa época também o FNAF AR vai trazer que a pizza distorcida era a mais popular entre as crianças, onde de 10 crianças, 6 gostavam dessa pizza. E também os jornais da época, junto com o Survival Logbook, que vai falar do diário dos seguranças, vai também falar que alguns seguranças foram brutalmente mortos nas atrações da Fazbear. Ou seja, o negócio que era para começar a limpar o nome do lugar acabou só piorando. Desde a abertura dessa nova Freddy Fazbear Pizza, ficam aí mais ou menos uns 5, 6 anos onde ela ficou ativa. Então agora de 88 até 93, chegamos em 93 nos eventos do primeiro Five Nights at Freddy's. E agora o bom é que as coisas vão acontecendo de forma, mais vamos clara, por assim, mais sequencial, sabe? Não tem coisa de ir pra frente, voltar pra trás. Vai ainda rolar um pouco, mas agora as coisas vão meio que na sequência. Então a Freddy Fazbear Pizza tá procurando um novo guarda noturno, justamente porque vários outros guardas acabaram tendo alguns problemas, por assim dizer. Um foi mordido no cérebro, o outro cagou em cima dos robôs, o outro matou crianças, né? É um histórico assim, meio conturbado, né? Mas dá pra trabalhar ainda. Decorrer desses anos, e acabou manchando mais ainda a reputação da empresa e também da pizzaria. Mas aqui, quem está vendo esse jornal é justamente Michael Afton, filho do William Pô, finalmente, era aí que eu queria chegar. Afton, o irmão mais velho que fez aquilo lá com a criança chorona, ele agora tá precisando de dinheiro, da mesma forma que o Jeremy, e aí aparece a oportunidade dele ser guarda noturno de uma Freddy Fazbear Pizza que tava desesperadamente precisando de um guarda noturno. Mesmo ele não tendo noção do que tá acontecendo, ele vai na pizzaria para começar a trabalhar. Esses eventos muito provavelmente vão começar a ser melhor explicados justamente quando sair o filme de Five Nights at Freddy's. Aqui eu acho que antes de sair o filme, o cara não tinha... Enfim, o filme não tinha saído ainda. Eu acho que ele achou que ia ter uma conexão, né? Com a história, que eles iam complementar e tal. Mas foi só uma adaptação mesmo. Pô, seria bom se eles tivessem tentado fazer uma coisa aí. Mas seria melhor ainda se eles tivessem tentado adaptar a história do filho do dono do lugar e tal. Enfim, né? Ser mais fiel. Porque esse aspecto do ser o filho do cara é mais interessante. Mas eu gosto também do que fizeram no filme ali. Eu gostei daquele protagonista, dele tentar, no sonho, encontrar o cara que sequestrou lá e tal. E talvez eles tentem ainda abrir plot twists lá pra frente ainda, né? Eu fico pensando nisso. Será que eles vão tentar lá na frente, no segundo filme, sabe? Tipo, botar que na verdade ele era filho do cara, que não sei o quê, papapá, não sei. E vamos para a primeira noite, onde o Phone Guy, ele fala que era a sua última semana de trabalho. Ele decide deixar algumas mensagens gravadas pro próximo segurança. E aí, ele cita a mordida de 87. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? E explica que os robôs andam à noite para não travarem. E eles poderiam te ver, né, como um endoesqueleto. If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza... Na segunda noite, ele vai falar que o Fred era mais ativo e que ele também andava mais assim nas sombras. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right?
E ele vai avisar a gente sobre o Foxy, que tava fora de serviço porque ele também superaquecia, já que era um animatrônico meio instável e queria que ele se movimentasse mais, mas a galera não consertou ele a tempo e deixaram ele, sabe, ali fora de serviço. Mas é pra você ficar de olho na Pirate Cove porque ele pode aparecer. Na terceira noite, o Phone Guy, ele dá uma sugestão, já que quando as luzes se apagassem, porque o prédio, ele tem um problema de energia, e aí, se você vê isso, era pra você se fingir de morto. Assim, talvez os animatrônicos pensariam que você era um traje, não, um esqueleto, não sei. E ele também comenta que a maioria das pessoas não chegariam tão longe. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. E Cara, qual é o intuito da empresa, assim, no final de contas? Eles sabem que os bichos são macabros, que eles matam gente, mas eles continuam. Tem que ter uma mente aí por trás. Porque, assim, no filme, o cara lá, ele é malvado, tá ligado? E ele manda os guardinhas lá sabendo o que vai acontecer e ele é cruel mesmo, ele é malvado, ele é psicopata e tal. Mas aqui na empresa, o que acontece? Esse Phone Guy aí, quem é que tá acima dele? O que eles querem, afinal de contas, mantendo o negócio desse jeito? Mano, alguma coisa tem que mudar, velho. Assim, eu tô tentando, assim, achar, no final das contas, que os donos da empresa, eles não são psicopatas, tá ligado? Se eles não forem, por que eles permitem uma coisa dessa acontecer? Agora, se eles forem, né, se eles não, eu gosto de matar gente, aí faz todo sentido. Finalmente chegamos na quarta noite, onde o Phone Guy, ele vai deixar uma mensagem interessante. Ele tá numa noite difícil que os animatrônicos não estão tendo piedade dele e pergunta se quando acabássemos o nosso turno, se poderíamos ir lá na sala dos fundos, checar se as roupas estão vazias. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Vem jumpscare. Foram atrás do cara do telefone? Os animatrônicos matam o Phone Guy e seu corpo nunca é dito que foi encontrado ou também aonde foi colocado. Existe a teoria de que o game over que nós vemos no FNAF 1 provavelmente é o que nós vemos que aconteceu com o guarda noturno. O corpo do Phone Guy foi parar, né, naquele traje do Fred e a gente vê, né, quando a gente morre praticamente. É só uma referência. Mas é só uma teoria, a gente realmente não sabe aonde o corpo do Phone Guy Cara, mas esse Phone Guy não ficava na pizzaria. Os caras foram buscar ele na casa dele, né? Aí foi parar. De táxi. Mesmo assim, o guarda noturno, o Mike Schmidt, vai até a noite e recebe mais uma chamada de telefone, mesmo o Phone Guy tendo ido de Americanas. Os animatrônicos deixam uma mensagem gravada e uma voz distorcida. É o CD da Xuxa, mano. Para! Para! Chega! Já entendi! Porra, quer me deixar com medo? Caraca. Como esses Eu estou vendo esse documentário justamente para não ficar com medo. foram gravados Não jogar o antes jogo. do Michael Afton começar a trabalhar mesmo, né? Agora usando o nome Mike Schmidt. Algumas coisas que eu também tenho que falar que vão acontecer mesmo, né? Esses áudios foram gravados antes do Michael Afton começar a trabalhar mesmo, né? Agora usando o nome Mike Schmidt. Algumas coisas que eu também tenho que falar que vão acontecer durante o FNAF 1. Tem algumas crianças que aparecem chorando nos pôsteres, que eles mudam, né? Conforme a noite vai passando. Isso pode ser meio que aleatório de acontecer. Pode aparecer rosto do Golden Fred. Os animatrônicos, eles têm, sabe, poses diferentes. Vai acontecendo umas coisas bem estranhas no lugar. E é justamente no FNAF 1 que o Michael Afton adquire o logbook e usa ele pra passar um pouco do tempo ali na noite. E esse logbook, ele vira o Survival Logbook. E aí, nesse livro, tem a Cassidy, que seria o Golden Fred, e também a criança chorona conversando com o Michael, dizendo, né, algumas coisas, alguns detalhes, como se a alma da criança chorona ainda perambulasse pelo lugar. E a Cassidy também e outras crianças, sabe? A Cassidy perdeu o cachorrinho?
amaldiçoando ali o lugar, sabe? Eles estão ainda assombrando toda a pizzaria. E agora a gente tem que puxar o negócio lá do FNAF 2. Se vocês lembrarem, tem uma parte do FNAF 2 que a gente vai ver os animatrônicos do FNAF 1. Muito provavelmente este sonho que a gente tá no FNAF 2 meio que pode ter acontecido nesta época do FNAF 1, onde o Michael Afton, ele tá sonhando que ele tá dentro do Fred. E aí ele olha pro Bonnie, olha pra Chica, e aí tem o Golden Fred e também a Puppet observando ele. Então são coisas que ele começa a ser meio que influenciado, impactado pelo lugar. E essa coisa assombrada meio que vai grudando nele aos poucos. E é neste FNAF que temos o It's Me tão icônico, justamente do Golden Fred, e também aparecendo em alguns outros lugares da pizzaria. É justamente para representar a alma da Cassidy dentro do Golden Fred. E outra coisa muito interessante que vai acontecer, por justamente esses sonhos, essas coisas, sabe, que ele acaba lembrando do passado ou sonhando com a pizzaria, Michael também tem pesadelos, conforme nós vimos no Survival Logbook, e também pelo áudio distorcido que tem lá no FNAF 4. Ele acaba enxergando uma versão distorcida dos animatrônicos Fred, Bonnie, Chica, Foxy e até do Golden Fred e o Shadow Fred, que acaba virando Nightmare. Então é daí que vem o vínculo, é como se o irmão e Cassidy já estivessem conversando com o Michael enquanto ele anda ali na pizzaria e passa por toda aquela coisa atacada. E ele acaba vendo essa versão Nightmare. A mesma coisa que o irmão dele via, né? Enquanto ele criança. tá no FNAF 1, meio que fazendo o paralelo com o que o irmão dele viu enquanto aconteciam as coisas em 1983. Melhor dizendo, os pesadelos da criança chorona. Com todas as coisas atacadas acontecendo, Mike Schmidt, que é o nosso queridíssimo Michael Afton, foi também demitido da pizzaria. Justamente a Fazbear acaba alegando que era por feder e também mexer com os animatrônicos. O fedor não é do próprio Michael, mas sim dos animatrônicos que já estão podres, e também, né, tem aquela coisa, as crianças morreram dentro deles. E também ele ficou mexendo neles, isso é fato, ele acabou fazendo, né, algumas coisas nos animatrônicos, tentando verificar como que eles estão. Depois disso... Cara, mas... Tipo assim, o cara fica mexendo nos animatrônicos. Não vê os corpos ali dentro, deixa lá dentro mesmo, ou ele não chega nem a conseguir abrir ali? O que acontece, né? Porque... Também, eu vi isso aí, tem esses engenheiros aí que trabalham aí, eles não chegam a ver corpo de criança lá dentro, tá ligado? Esqueletos, enfim, né, coisas desse tipo. Aí o cara fica mexendo, mas em que momento que ele tem a oportunidade de mexer nesse robô? Temos a pista de que o logbook vai falar que teve um outro segurança, pois o nome Mike tá arriscado. O Mike é o protagonista do filme. E aí ele até comenta assim, né, desculpa, parece que alguém já escreveu nesse, você não se importa, né, de eu escrever também, mostrando que teve até mais um segurança, né, depois do próprio Michael Afton. Mas independente se mais outro segurança assumiu aquele lugar, a Fred's acabou fechando. Fred Fazbear Pizza fechou em 1993. E bem, mesmo com tudo isso, o William Afton não estava parado. Caso vocês não se lembrem, o William Afton, ele fez as coisas que fez em 87. Cara, será que esse Mike aí é o mesmo do filme? E aí os caras pegaram essa brecha aí, esse segurança não explorado pra fazer o filme? Mas agora, durante esse tempo todo, ele tava maquinando uma ideia nova. Ele tava fazendo uma parada bem diferente, justamente fazer o projeto que seria algo que definiria sua vida de uma vez por todas. Foi aí então que ele foi na Afton Robotics e começou o projeto para criar os Funtimes Animatronics, para justamente fazer uma nova MCI, como se ele tentasse replicar o resultado dos incidentes das crianças. O resultado esse que foi, além de possuírem os robôs, eles também criaram um tipo de uma ligação, sabe? Por conta dos corpos terem sido colocados dentro dos robôs. Ele fez esse teste e começou a explorar essas possibilidades que ele tinha feito em 85 e em 87. Rapaziada, já deu aqui 1 hora de vídeo, eu vou parar principalmente por uma questão de não querer arriscar eu perder toda a gravação, né? Que tem isso também, né? Vai que a energia cai aqui e tal, ou acontece coisa pior. Então vou parar por aqui e vamos dividir em 3 esse vídeo, é muito tempo, né? É uma parada muito grande, mas eu, cara,
Acho que consegui entender tudo. O que eu posso dizer assim é que eu só fico me questionando, será que os caras que estão criando isso, eles conectam as coisas? Porque eu não sei se passa por mais de um roteirista, né? Porque é foda, se for um criador, e esse um criador, ele vai supervisionando todas as outras obras, aí de boa. Mas se for vários roteiristas e várias ideias, aí é foda, cara. Os caras vão jogando um macarrão e os fãs tentam conectar, às vezes nem faz sentido, né, enfim. Mas, cara, interessantíssimo, cara. Interessantíssimo como isso poderia ser uma parada, sabe, uma parada audiovisual, um filme, uma série, uma animação, né? Legal, legal demais. Será que já tem alguma coisa assim? Me digam vocês aí. Enfim, rapaziada, em breve já eu tô postando a parte 2, depois a parte 3. E depois, ó, estou pronto pra reagir a todas as músicas. Ou tem que assistir um outro, porque tem um outro vídeo do Corey, né, que é a história de Five Nights at Freddy, né? Então, não sei. Enfim, não vou enrolar muito o final porque tem mais vídeo daqui a pouco. Então, é isso, rapaziada, é só mandar que nós reage.